Estamos de volta com o segundo filme do Scooby-Doo, feito com qualidade de animação japonesa, numa nova era inaugurada pelo Cartoon Network, quando a empresa dona do Cartoon, alguns anos após ter adquirido a marca Scooby-Doo, resolveu revitalizar a marca, criando o projeto justamente de Scooby-Doo na Ilha de Zumbis, que fez sucesso em 98, e em 99 tivemos o segundo filme, que pode ser considerado uma continuação direta, já que, apesar de não mencionar diretamente os acontecimentos anteriores, faz referência indireta a certos detalhes. Então vamos falar hoje de Scooby-Doo e a Bruxa Fantasma. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E o que acontece? Em Scooby-Doo e a Bruxa Fantasma, nós temos um filme de 1 hora e 10 minutinhos de duração, né? Onde temos o Scooby-Doo e sua turma, né? Precisando resolver um mistério numa cidade interiorana, comemorando inclusive o aniversário da cidade. Porém, o que acontece é que temos o fantasma de uma antiga bruxa destruída pela cidade há séculos atrás e que está teoricamente de volta para pegar e se vingar da cidade. Então, o que é embuste, o que é enganação e o que é fantasma, o que é magia de verdade dentro dessa história? Então, lembrando que o Scooby-Doo na Ilha de Zumbis foi o filme anterior, onde tínhamos toda a equipe que permanece aqui, que é o cachorrinho Scooby, o Salsicha, melhor amigo do Scooby e extremamente comilão, a Velma, a resolvedora de mistérios, que inclusive continua sendo viciada em livros de mistérios. E se no primeiro filme a gente tinha ela como dona de uma livraria de mistérios que larga tudo para voltar a resolver mistérios de verdade, aqui ela se encontra com um escritor dela favorito, que aqui é chamado de Ravencroft, né? Que é especializado justamente em escrever livros de histórias de assombração, extremamente, aparentemente rico por causa disso, né? E que, ao conhecer a Velma e a turma do Scooby, que ele diz que admira muito, chama eles para irem conhecer a cidade natal, já que vai ter um grande festival lá dentro, né? A Daphne está aqui junto com o Fred e existe umas aproximações de umas tentativas de namorico entre os dois que vivem sendo atrapalhadas justamente pelos casos estranhos que vão aparecendo no meio da história. E uma coisa muito importante, aqui o escritor Ravencroft, que é extremamente elegante, sério e a Velma pega e adora, ele funciona quase como se fosse um quinto membro, melhor, um quarto membro, um sexto membro, se a gente pensar que o Scooby, o cachorro da turma, também faz parte da galera. Mas ele funciona quase como um membro dele, extra da equipe, ajudando a guiar eles pela cidade e fazendo parceria com a Velma o tempo todo. E a cidadezinha é uma cidadezinha do interior, tranquila, etc. Porém, o que acontece é que, justamente por causa do festival, tem um monte de gente que está se aglomerando lá e, ao mesmo tempo, a cidade está sendo repentinamente assombrado pelo fantasma da bruxa e que o Ravencroft vive tentando provar que a bruxa, na verdade, era uma curandeira. E outros personagens que são igualmente importantes, né, são justamente o prefeito da cidade, tentando pôr ordem em tudo, o dono do principal restaurante da cidade, que o Salsicha e Scooby devoram loucamente as coisas, mas o mais importante, nós temos as X-Girls, uma banda que a gente poderia traduzir como Garotas Feitiço, né? X-Girl, H-E-X, Girls de Garotas, né? Que é uma banda composta justamente por um trio de jovens góticas, né? Que adoram os mesmos tipos de assuntos da turma do Scooby-Doo, toda essa coisa de maldições, feitiços, investigação do sobrenatural, né? O que é verdade, o que não é no meio. E o que acontece é que, por causa dessa banda, nós temos novamente uma trilha sonora excelente. Assim como tivemos, tanto nesse filme quanto no anterior, né, um remix muito legal da música tema do Scooby-Doo, enquanto no filme anterior a gente tem uma trilha sonora própria muito legal para as cenas de zumbi, aqui também nós temos os shows feitos pela X-Girl que vão pegar e se apresentar na cidade e que
tem músicas excelentes, inclusive fizeram tanto sucesso esse trio de garotas que realmente existem as cantoras mesmos, né, que pegam e que são bem parecidas mesmo com as personagens. Tipo, não existe assim uma banda real que eles resolveram pegar e transformar em um grupo de personagens de animação. Não, a banda foi criada justamente para animação, até onde entendi, né? E fez tanto sucesso que ela participou de alguns outros filmes do Scooby-Doo e também de uma série animada que eles fariam depois, posteriormente, entre 2002 e 2003, se não me engano. Então, assim, as X-Girls, as góticas da cidade, realmente estão entre os personagens mais interessantes e divertidos. Sendo que uma coisa bem interessante, se a gente pensar, é o seguinte: quando a gente vai para anos atrás, quando o Scooby-Doo ainda está sendo feito lá, quando ele vai ser produzido ainda, sendo que ele vai ser lançado só em 68, o que acontece? A Hanna-Barbera, na época, estava com vários super-heróis dela, como o Homem-Pássaro, o Galaxy Trio, o Space Ghost, entre outros, né? Realmente super-heróis criados exclusivamente para televisão por elas, estilo Marvel e DC, só que da Hanna-Barbera. Só que o que acontece? Eles estavam tirando esse do ar e estavam preparando uma nova atração. Sendo que a ideia original, que uma das ideias originais que estavam sendo pensadas para essa nova animação, era que fosse um grupo de músicos, adolescentes tocando música, viajando pelo mundo, resolvendo mistérios. Em parte por isso, inspirados num desenho que é a Turma do Art, que é justamente inspirado também numa série de quadrinhos, né? Quadrinhos que existem até hoje, diga-se passagem. Os mesmos quadrinhos que inclusive inspiraram a série Riverdale também. Inclusive, Sabrina, a Aprendiz de Feiticeira, tanto aquela série clássica que muita gente assistia nos anos 90, quanto a série mais dark que tivemos recentemente na Netflix e que teve até a série animada, também era um personagem da Turma do Ark, que ficou famoso o suficiente para pegar e ganhar o seu próprio spin-off. E o que acontece nessas aventuras adolescentes da Turma do Ark, eles tocavam bastante música. Tanto que a música Sugar Sugar, que muita gente já deve ter escutado por aí, é justamente criada para Banda do Ark, que foi uma banda criada justamente para o desenho animado que fez super sucesso na época. Então, um dos projetos originais do Scooby-Doo era que fosse uma bandinha resolvendo mistérios pelo mundo. A parte da bandinha foi deixada de lado. Então, não deixa de ser interessante você colocar justamente um grupo, uma banda interessada em mistérios e que ficaria recorrente em algumas histórias do Scooby-Doo, justamente como complemento. É quase como se a gente pegasse uma ideia antiga e repaginasse justamente pros períodos atuais, justamente para virar do final dos anos 90, começo dos anos 2000. E outra coisa interessante é que, como eu falei, aqui nós temos não a propaganda anterior de que ia ser tudo, finalmente, magia de verdade sendo resolvido pelo Scooby-Doo, mistério, assombração de verdade e tudo mais, como aconteceu no filme anterior. Aqui, nós temos metade do mistério envolvendo magia de verdade, uma verdadeira assombração, e metade envolvendo justamente um embuste, envolvendo justamente alguém pegando um grupo de pessoas tentando pegar e emular justamente o fantasma. Então, mais do que simplesmente desvendar um mistério, temos dois mistérios mesclados, diga-se de passagem, onde tem que desvendar justamente o que é fato e o que é mentira dentro dessa história, o que deixa tudo mais bacana e com um ar interessante. E outra camada também é o seguinte: aqui é falado mais de uma vez, e não apenas pegando a questão da bruxa que dá nome ao título do fantasma, sobre a ideia de bruxas boas e bruxas más. Tanto que aqui o que acontece é que eles chamam as bruxas boas de Wicca, né? E as bruxas más só de bruxa mesmo. O que é interessante, já vou abrir um pouco parênteses aqui, porque pela primeira vez a gente tem uma coisa sobre respeito religioso dentro da história do Scooby-Doo e de você respeitar as pessoas alheias. Porque aqui a gente tem muito o Scooby-Doo e sua turma como jovens normais desvendando os mistérios, né? E aqui, se a gente pensar que a gente tem uma banda gótica, o conceito que existem bruxas do bem também, temos muito a ideia de você não desvalorizar o outro pela capa e considerar que esses gostos mais externos
ou visuais mais estranhos e mais sombrios, não necessariamente significa que a pessoa é má, apenas que ela tem interesse por coisas diferentes, coisas da noite, coisas da natureza, sabe? Então eu acho que isso é muito bacana dentro do conceito do Scooby-Doo, ainda mais que boa parte da história do Scooby-Doo é realmente desvendando mistérios, onde normalmente a gente tem gente tentando tomar mansões, dar golpe nos outros, etc, sabe? E é legal pegar e ver aqui justamente o conceito também de que, a ideia de que muitas bruxas do passado eram só curandeiras, o que é verdade, diga-se passagem, né? Eram só curandeiras tentando pegar e viver a vida delas, ajudando as outras pessoas, né? Enquanto eram falsamente acusadas de pegar e promover o mal, e ao mesmo tempo que fala que não, teve também aquelas bruxas mais malvadonas mesmo, o pessoal que fazia o caos, sabe? E ao mesmo tempo existe o termo Wicca que é utilizado, que é de uma religião atual. Mas precisamente, dando um resumo bem grande, Wicca é uma, apesar, ela é usada de determinada forma no Scooby-Doo, que é só para dar uma, que nós dividiu entre o conceito de bruxa boa e bruxa má, o que não é um problema, só que, explicando um pouco, o Wicca, de verdade, não é uma tradição milenar de bruxas. O Wicca é uma religião criada na Inglaterra no começo do século XX, assim que a última lei contra a bruxaria foi criada. E o que acontece é que essa lei juntou gente que fazia as mais variadas práticas para pegar e ter um local, assim, um ambiente confortável pudesse fazer suas atividades religiosas sem problema, e acabou nascendo justamente a Wicca. Então tivemos homens folcloristas, pessoas cujas famílias, cada um tinha uma linhagem diferente, gente que cultuava seus próprios ancestrais, gente que tinha descendência, que cultuava alguma divindade, seja de Roma, do Egito, seja algum espírito da floresta, que pegava e ajudava a família no passado, cada um com os seus costumes, e lá eles se juntaram para pegar e criar essa religião, e o que acontece é que posteriormente lá nos anos 60, 70, com muita gente buscando o retorno muito mais para a natureza e para o feminino, depois do caos que estava sendo as guerras ao redor do mundo, principalmente nos Estados Unidos, né? Então muita gente começou a pegar e absorver e entrar na Wicca, e mais do que uma religião, era um conceito. Então tem várias religiões de Wiccas com várias vertentes diferentes, e existem várias também religiões que não são Wicca, que gostam de ser chamadas de bruxas, ou que lembram práticas que a gente poderia associar com bruxaria, né? Mas que o importante é o respeito religioso e as atividades que cada uma tem, na verdade, né? Então podemos pensar que o arquétipo de bruxa que a gente criou na nossa cabeça, no passado, muitas vezes é um arquétipo é uma mistura de histórias de contos de fada com um certo preconceito que a gente tinha, e que muitas pessoas tinham, e infelizmente ainda tem, contra pessoas que fazem atividades ritualísticas diferentes das delas, né? Então eu acho muito bacana o Scooby-Doo pegar e realmente fazer essa diferenciação de bruxa boa, de bruxa má, e gerar uma espécie de respeito entre as outras pessoas, inclusive de respeito às artes e formas distintas, como aparece na história, inclusive reforçando novamente, né, as questões das práticas de interior. E isso é bacana, porque no filme anterior a gente podia pegar e até considerar até onde tem um pouquinho de preconceito do Scooby-Doo em relação a questão de rituais e coisas mais do interior do país, etc. Mas aqui não, aqui a gente tem uma situação de respeito bem bacana que é estruturada. Voltando então para história, mas sem dar spoilers, é legal que você vai conhecendo pouco a pouco mais a história da cidade. A gente fica em dúvida assim, se ela era uma curandeira, se era uma pessoa do mal, o que está acontecendo. E sem revelar o final da história, o grande vilão com o seu plano dentro da trama, é bem interessante como acaba virando um pouco tanto essa questão de respeito ao diferente, como também a questão um pouco da cobiça relacionada com isso, sabe? Afinal, o quanto você ganha criando medo e temor em redor de algo, e ao mesmo tempo, o quanto você consegue ganhar a mesma coisa, você criando, tipo, toda uma reverência ao redor de alguma coisa, sabe? Então, e ao mesmo tempo, quando você já tem fortuna, você já tem poder o suficiente, você já tem fama, você
quando você quer ainda mais, se não tomar cuidado, até onde você pode se tomar pela ganância, sabe? E muitas vezes essas coisas acabam sendo muito, ai, porque meus grandes familiares faziam isso, aquilo, porque na verdade eu tenho o direito legítimo de fazer tal coisa, na verdade, porque a minha família era nobre, porque na verdade eu sou tal pessoa. Então você cria todas as desculpas possíveis para você se achar melhor do que os outros, quando você na verdade podia já pegar e tá aproveitando todas as conquistas que você já ganhou, sabe? Então eu acho divertido e interessante como o Scooby-Doo acaba tendo essa reflexãozinha extra. Só que essa reflexão ainda mantendo toda a dinâmica do Scooby-Doo, já que temos altas perseguições envolvendo a bruxa, tanto a bruxa de mentira quanto a de verdade em torno da turma do Scooby-Doo. Temos um momento com monstros mutantes perseguindo inclusive os personagens, com aquelas idas e vidas clássicas, e é interessante como nessas perseguições fica bem claro como de todo mundo, o Salsicha e o Scooby são os mais velozes. Então é engraçado que a gente pode ver em algumas histórias, algumas pessoas pensando, até onde o Salsicha e o Scooby não são apenas covardes que acompanham a dupla e fazem graça. Porém, eles são excelentes para fugir, excelentes como isca, excelentes para se disfarçar e enganar, eles enganarem e atrapalharem os vilões. Inclusive uma coisa clássica no Scooby-Doo é sempre o Salsicha e o Scooby se vestindo de alguma coisa muito engraçada para pegar ou ficar todo estonteado o vilão, aí então eles enganam ele de alguma forma e conseguem sair correndo, sabe? Então é bem bacana isso. E o Fred continua sendo, além do líder do grupo e paixonite da Daphne, como sendo justamente aquele que pega e elabora as armadilhas, tudo em conjunto com a equipe. E isso talvez seja uma das mais coisas interessantes do Scooby-Doo, onde ao mesmo tempo que estamos lidando com uma grande ameaça, tanto a bruxa falsa quanto uma bruxa poderosa, soltando raios, a gente tem eles tendo unicamente a cabeça e talvez as pernas para correr, para conseguir pegar e dar conta do recado. Então você investigar, justamente você criar uma estratégia e usar essa força da amizade, essa força do trabalho em equipe para conseguir pegar e resolver um mistério grande. E um mistério que não é uma casinha assombrada, não. Estamos falando de um enigma que envolve uma cidade inteira. E até onde, inclusive, a ideia de que algumas coisas são deixadas de lado, algumas relíquias arqueológicas são deixadas de lado, justamente em prol de pegar e fazer uma suposta ajuda para a economia da cidade, para não atrapalhar alguma coisa. E é uma coisa que acontece de verdade, porque infelizmente, por exemplo, quando você constrói um metrô ou um prédio, de vez em quando aparecem realmente coisas arqueológicas que tem que bloquear tudo, né? E infelizmente a gente sempre torce para não ter algum grandão tentando sumir com as relíquias ou ir para pegar e a construção voltar. E as relíquias são importantes porque elas mostram o nosso passado, e aqui fica bem claro nessa história que se você não entende o seu passado, você tem a tendência a pegar e cometer altos erros no futuro. Não simplesmente repetir os erros do passado, mas cometer novos erros se você pega e não entende de onde você é, suas raízes e origens. Então a gente tem todo esse acúmulo de pequenas lições que existem dentro da historinha, ao mesmo tempo que a gente, como eu disse, tem ação, tem suspense, tem correria e tem todas as piadas recorrentes da história. Lembrando, como eu disse, né, esse filme também faria sucesso, sendo lançado originalmente em DVD, depois estreando no Cartoon Network, e permitiria outros filmes, muitos de animação, né, além do fato de que enquanto esses filmes estavam sendo feitos de animação, também estavam sendo preparado e produzido o filme de live action de 2002, que seria estrelado. Lembrando que a gente não tem apenas um, mas chegamos a ter 5 filmes em live action do Scooby-Doo. E galera, qual o seu filme de animação favorito? Lembrando que se você quiser apoiar o canal, entra aqui no nosso link Amazon. Se você precisar comprar alguma coisa, compra por lá que ajuda a gente, tá bom? Até a próxima!